Então, no segundo módulo da tarde aí, o item da pauta agora é o item 80, Rodrigo. Item 80, final 2009, 67, HC Pneus S.A. SA limitado. Aqui é uma infração, a parte dos segurados, aqui eu já puxando já do relatório fiscal, né? Diz que a parte dos segurados informadas em folhas de pagamento e não recolhidas pela empresa. O relatório fiscal ele colocou dessa forma: o procedimento de auditoria fiscal concentrou-se na análise de FIPs, DIRF, RAIS, MANAD. Mediante análise da documentação, fatos geradores, contribuição dos segurados retida informada em folhas de pagamento, elaboradas em formato MANAD, que não foram declaradas em GFIP nem foram pagas pela empresa. Esse levantamento FP2. Os fatos geradores que constituem o levantamento FP2 não foram declarados de GFIP, e aí veio esse auto de infração. Não foram declarados de FIP, tanto que a fiscalização informa que teve esse outro auto de infração aí da obrigação acessória. E aí eu trago aí, foram lavrados esses outros debitcard, eu já adianto que eu não localizei, para tentar esclarecer algumas dúvidas que eu fiquei no processo. E aí foi cientificada a autuação em 1º de 2009. 29 de 1 de 2009, né? Aí na impugnação, a autuada alegou que não foi detectada a ausência de... Ficou mal redigido aqui. Ela alega que não foi detectada a ausência de nenhum funcionário na GFIP, né? E juntou uma série de GFIPs. A impugnação foi basicamente isso aí, porque a fiscalização tinha fundamentado que era basicamente funcionários que não tinham se declarado, apurando a folha de pagamento, foi declarado de GFIP, foi retido e não recolhido. Aí na DRJ, a DRJ jogou procedente, eu acabei não colando aqui, mas depois eu faço a referência, acabei colando só ementa aqui no relatório, mas ela acabou fundamentando, dizendo que a contribuinte tinha só se limitado a falar que não foi declarado em GFIP, que os funcionários estavam em GFIP, mas que o auto de infração era para exigência da obrigação principal e não da acessória. Em recurso voluntário, a recorrente alega que há nulidade no auto de infração, vez que os discriminativos relatórios juntados aos autos não permitem a identificação do fato gerador, caracterizando cerceamento de direito de defesa. Não houve retenção sem repasse, como comprova GFIPs, folha de pagamento, memória de cálculo da GPS e relação de empregados. Eu falo que depositou valores relativos ao RAT, que esse RAT, na verdade, vai refletir no quanto foi recolhido pela GPS, então, que tomou por base aí na GFIP número NIT equivocado, então isso teria levado ao levantamento incorreto, parte da fiscalização, que houve mudança no NIT pela CEF, que no ano de 2004 estavam vigentes os PIS anteriores, falaram da divergência de número do PIS, dando a entender que talvez a fiscalização tivesse equivocado os trabalhadores que não estavam na GFIP. Fala de juros moratórios, taxa Selic, suspensão dos efeitos de representação fiscal para fins penais. E aí eu trago um índice de documentos relevantes, com esse do recurso, ele já trato. Em seu recurso voluntário, a recorrente, primeiramente, suscita a nulidade do auto de infração por falta de identificação dos fatos geradores. Especificamente, sustenta não ser possível saber a origem dos valores cobrados, visto que o fisco não teria comprovado a ausência de recolhimento a partir do confronto entre as folhas de pagamento e as GFIPs e GPS. Embora a nulidade não tenha sido expressamente levantada quando da impugnação, nota-se que o argumento se associa à primeira contestação. Isso porque o relatório fiscal foi realmente sucinto na caracterização dos fatos geradores, limitando-se a mencionar que a exigência se amparou na contribuição retida informada nas folhas de pagamento,
não declaradas em GFIP nem recolhidas pela empresa. Em decorrência, então, o impugnante somente sustentou em sua defesa que todos os funcionários relacionados no relatório fiscal constavam de GFIP. A DRJ, por sua vez, fez análise exclusivamente sobre a ótica do recolhimento das contribuições, registrando que, aí eu trago da DRJ, que ela fala que as alegações da empresa nada tem a ver com a infração, trato presente de cumprimento de obrigação principal na obrigação acessória. E aí, a partir daí, eu tentei apurar qual era realmente, o que estava sendo apurado, como é que foi lançada a contribuição. No primeiro momento, eu não consegui realmente estabelecer o que tinha sido lançado. E aí eu continuo. Verifica-se que a fiscalização não juntou nos autos presentes processo, por isso que fui buscar os outros, né? Não estava aqui. Também não achei nos outros se teria alguma relação, algum relatório anexo, relatório mais melhor, discriminando. Relação indicando quais seriam os empregados cujas contribuições retidas estariam nas folhas de pagamento e ausentes na GFIP. Há, entretanto, cópia de planilha juntada em anexo à impugnação. Planilha que vem depois da impugnação, né? Não sei se vem anexo ao relatório, mas dá a entender que, como vem juntar depois da impugnação, seria o próprio contribuinte que, com a impugnação, juntou todos os documentos de novo que ele tinha recebido. Há, entretanto, cópia de planilha juntada em anexo à impugnação que constam campos relativos a valor de contribuições. Essa planilha contém diversas informações discriminadas nas seguintes colunas. E aí a planilha que está lá em anexo à impugnação. E aí eu fui tentando achar, tentando cotejar os valores que estavam nessa planilha com crédito lançado. Né? Porque não consta do relatório fiscal o significado de cada coluna. Não obstante, é possível depreender que a coluna origem, que aqui nessa planilha tem vários nomes, né? Ele tem uma origem CTB e origem FPA. Aí dá a entender, depois eu acabo concluindo que FPA seria esse tipo de pagamento e CTB seria contribuinte individual. Algum outro lançamento em relação ao contribuinte individual, né, com base em algum documento, uma nota fiscal. E teria esses empregados da folha de pagamento. Então, não consta no relatório fiscal o significado de cada coluna. Não obstante, é possível depreender que a coluna origem relaciona com a origem das informações, sendo que os campos preenchidos com a rubrica FPA são referentes a dados extraídos da folha de pagamento. A despeito do relatório fiscal não fazer referência, do relatório de lançamento consta a seguinte observação. Aí a competência, lá na observação, lá no relatório de lançamento, competência, origem, mineração FPA categoria 1. Aí o que acaba, se essa planilha, se os empregados, supostamente não estariam na GFIP, tiveram contribuição retida e não recolhida. Em página 5. Também no relatório fiscal, a especificação de quais empregados teriam tido suas contribuições não declaradas em GFIP e não recolhidas. Porque aí tem vários empregados, mas não dá para saber quais são. Eu acabei, tem uma coluna com essa contrib, segue não declarado. Né? Essa coluna está basicamente zerada. Contudo, fazendo o cotejo do somatório dos valores das colunas com discriminativo de débito por competente estabelecimento, deduz que os empregados cuja remuneração não foi declarada em GFIP, que seriam estes que a coluna remuneração não declara de GFIP maior que zero, são aqueles em que a contribuição foi tida como retida e não declarada e recolhida. Nesse sentido, a contribuição lançada pela fiscalização não corresponderia aos valores da coluna contrib segue não declarado, mas sim a coluna contrib segue GFIP. A título de exemplo, veja-se que relativamente à competência, aí peguei, só para ilustrar, uma competência aqui, esses estabelecimentos. E aí tem a planilha, eu peguei discriminativo, só para chegar a essa conclusão de que o lançamento foi com base nesses valores. Então, nesse estabelecimento 01, se eu somar essa coluna contrib segue não declarado, não dá o discriminativo. Da contrib segue também não dá. O que dá é dessa coluna contra segue GFIP. Né? Dá exatamente aí a primeira, terceira linha, quarta, quinta linha, o discriminativo de débito. E aí eu colo aí o
discriminativo e a planilha. Só que esse raciocínio não se aplica a todos os lançamentos. Como exemplo, as contribuições lançadas na competência 01, estabelecimento 0032, na competência 12, 2004, estabelecimento 007. Na planilha já citada, o único empregado do estabelecimento 32 constante da lista, Vitor Oliveira, não consta como tendo remuneração não declarada em GFIP. Então, fiz esse cotejo para todos, né? E aí, sim, a partir dessa premissa que estaria nessa coluna, Contribseg e GFIP, mas para alguns realmente dá uma diferença, muito poucos dá uma diferença pequena. Alguns dão essa diferença. Todavia, partindo-se da premissa de que os valores da coluna Contribseg e GFIP refletem o lançamento das contribuições dos empregados cuja remuneração não foi declarada em GFIP, é possível fazer a segregação a seguir para o estabelecimento de competência. Então, eu peguei essa planilha, fui fazendo os empregados e somando aqui, de forma geral, dá o lançamento. Não dá para todos, exatamente todas as competências e estabelecimentos, mas de forma geral dá. Então, eu acabei concluindo, seriam esses empregados aqui, os estabelecimentos e as contribuições supostamente retidas e não recolhidas. Só que aí, contudo, verifica-se que houve declarações de GFIP das remunerações dos empregados elencados acima. Essa constatação pode ser ilustrada com alguns exemplos da competência 01. Então, esses empregados estavam na planilha, eles estão na GFIP que foi apresentada na impugnação. A maioria, grande maioria. Né? Isso aqui, aí, quer dizer, a decisão de piso só analisou essa parte. Ele acabou impugnando só essa parte da GFIP. A decisão de piso falou que não tinha nada a ver, né, com a matéria do lançamento. E ele trouxe no recurso voluntário as guias de recolhimento, né, que estão em valores compatíveis com as contribuições calculadas a partir dos dados da folha de pagamento. Aí ele junta tabelas, demonstrando que os valores recolhidos equivalem ao cálculo das contribuições previdenciárias. Então, ele tem uma planilha aí que ele traz várias planilhas por estabelecimento, que tem o cálculo da contribuição dos segurados, tem a GPS recolhida, e ele justifica que tem uma diferença por conta do RAT que foi depositado judicialmente. Quer dizer, tem todo o valor das contribuições de INSS, inclusive dos segurados, e aí tem uma diferençazinha da GPS, e fala, não, isso aqui foi o RAT que eu depositei judicialmente. O relatório fiscal, né, informa que os fatos geradores não foram declarados de GFIP. Embora seja possível verificar que em determinadas competências estabelecimento, o valor recolhido seja menor que o valor declarado em GFIP, há casos em que o valor recolhido é maior. Então, no GPS, eu acabei concluindo que ele recolheu a contribuição com base na folha, ele calcula a folha, né? E a GPS ela não bate com a GFIP, ela bate mais com a folha. Mas alguns, aí eu pensei, não, então a fiscalização não faz essa diferença. Só que alguns está para mais. A folha, ela está uma contribuição calcular maior do que está na GFIP. Né? Aí ilustrando. Isso aqui é um exemplo da planilha que ele traz. Né? Ele traz para todos os estabelecimentos de competência. Eu peguei algumas competentes de estabelecimentos para ilustrar que algumas na folha está maior, em algumas GFIP está maior e em algumas está igual, bate certinho. Então, nesse contexto, entende-se que existe razão recorrente. Não é possível identificar qual foi o critério de apuração utilizado pela fiscalização para cálculo das contribuições. Diversos empregados constavam de GFIP. Houve recolhimento de contribuições no período e valores compatíveis com os calculados a partir da folha de pagamentos. Não há discriminação que permita verificar quais empregados sofreram a retenção das contribuições frente aos demais. A imprecisão do relatório fiscal, desse modo, levou então impugnante a somente contestar a matéria relativa à inclusão dos empregados na GFIP. Em consequência, o julgador atual considerou como se não houvesse contestação quanto ao mérito da autuação. O lançamento, portanto, não determinou, conforme preconiza o artigo 42 do CTN, matéria tributável de forma inequívoca e acarretou prejuízo à defesa.
compara o 59.2 do PAF, está reconhecer que o lançamento deve ser anulado por conta do seu vício material. Então, o caminhamento que houve reconhecido o recurso dá provimento para não lançamento. Aqui eu cheguei a pensar no início para baixar em diligência, para fiscalização, esclarecer, mas aí eu estaria reforçando o argumento dele, porque já que eu não entendi de onde veio. Você não citou folha nenhuma Não, eu botei uma planilha aí, ó. Botei uma planilha para ficar mais fácil. Aí no relatório. Você viu as planilhas de folha 133 em diante? Vi. É essa planilha, anexa, essa planilha que eu cito. E você não conseguiu. A planilha está completa? Oi? A planilha está completa? O senhor pode afirmar isso? Se eu posso afirmar? Porque de acordo com o relatório fiscal, há um CD contendo arquivos digitais de DIRF, folha de pagamento, contabilidade e GFIP anexo. Não, mas eu pressuponho. Integra-o aí. Eu pressuponho que a planilha está completa, porque quando eu faço o cotejo pelos valores, dá exatamente o lançamento. Da maioria das competências. Mas o que você não entendeu nessa planilha de folha 133 que você acha que tem nulidade? Porque eu fui fazendo por combinação. Eu não tenho nada claro. Eu fui tentando valor a valor, até dar o discriminativo. Eu planilhei tudo isso aqui e fui fazendo a combinação para saber qual coluna pega o lançamento. Ué. É a última. Não é. A última é zero. A última é zero. Ela está zerada. É a última. Contribuição de segurado não declarada. Não é. Essa está zerada. Basicamente zerada. Não, mãe. Ah. Eu estou vendo valores aqui. Então, não, tem alguns, porque é o do contribuinte individual. Na folha 133. Tem alguns. Tem um índice aí, botei o índice, que é muito documento. O que está zerado deve ser porque foi informado em GFIP. Não, ó, tá com a planilha aberta? Então, o primeiro, a origem. Essa origem CTB não é desse lançamento. Desse lançamento é só a origem FPA. Né? Esse é só FPA, não tem CTB. Só FPA. Aí, o que tá contrib segue não declarado é basicamente o CTB. E não o FPA. Pode ver pelos FPA, o FPA é basicamente zero. Mas é porque tem muitos leis que estão declarados em GFIP. Olha lá, remuneração GFIP, aí vai dar zero mesmo, porque se está declarado, não dá zero. Não, mas o argumento do voto é esse. Todos dão zero? Não, então, porque o lançamento não é essa coluna contrib-seg não declarado. É contrib-seg GFIP. Não faz sentido. Isso, eu achei esse sentido somando tudo. Planilhando e fazendo exatamente a combinação de valores. Como é que o senhor sabe que essa planilha foi elaborada pela fiscalização? Se não foi essa, só tem essa no processo. Mas, de acordo com a fiscalização, haveria um CD e não em planilhas impressas. Está na relação de anexos do AI. Sim. Cadê o CD desse processo? Não sei. Quando digitalizaram, o CD ficou esquecido? Não, essa planilha, o que dá a entender? Né? O que dá a entender? Que essa planilha, ela serviu mais ou menos para dar lastro a outro infração acessória. Tanto que ela tem lá uma coluna quantidade de campos incorretos. Né? Então, ela fez essa planilha, submeteu ao contribuinte. Aí, assim, eu pensei em fazer essa baixar. Não, mas de acordo com o relatório fiscal, tem mais de uma planilha. Isso. Nota. Tenho documentos contábeis que deram origem aos lançamentos descritos na planilha Lance-TIAD, constantes de CD entregue ao contribuinte. Comprovantes mediante apresentação de documentos contábeis de origem, quais fornece constantes de CD entregue à empresa,
não se referem a pagamentos efetuados pela empresa. Documentos contábeis que deram origem aos lançamentos descritos na planilha LANC 2. Então, tem o LANC TIAD, tem a LANC 2, e, além disso, tem um CD que foi anexo ao auto de infração. E o levantamento é o FP2, não é nem o FPA, nem o CTB. Não, mas é o FP2, mas no relatório fiscal, ele fala aí, ó, os fatos geradores constantes de levantamento FP2, né, FP2. Uhum. Ok, eu não declarando de GFIP, motivo pelo qual foi lavrada a auto-infração. Aí, no relatório de lançamento, ele fala competência 2004-07, origem, Remum FPA categoria 1. Né? Então, eu vou fazendo esse raciocínio aqui, de juntar, fazer esses cotejos, para chegar à conclusão de onde que ele tirou. Porque é exatamente isso que o contribuinte está contestando. Ele não sabe de onde veio. Bom, o fiscal foi a Sheila. Não, se fosse na prática, eu falei, não, vou ligar, né? Porque se fosse mais informal, seria mais fácil que baixar a diligência. Não. Pois é. Mas só para entender, porque é o seguinte, né? O baixar em diligência, nessa fase, primeiro, do CD, aí eu imaginei essas outras planilhas. Eu ia estar, todo esse esclarecimento, pedir CD, pedir relatório, eu ia estar reforçando o argumento do contribuinte, falando, realmente aqui não tem nada, não, ele recebeu o CD. Sim, o CD foi para ele. Ele acusa o não recebimento do CD? Mas aí teria que aí, de qualquer forma, eu não poderia julgar aqui, porque a DRJ não analisou nada. Ela falou, não, você nem contestou esse auto de infração aqui. Mas ele não sabia o que. A DRJ para ela analisar. Não, mas ela vai ter que baixar em diligência. E daí? Mas aí vai tudo reforçar o argumento dele, de que ele não sabe de onde veio. Eu tive dificuldade de achar o valor. Deixa eu ler a impugnação. A impugnação é bem curtinha, são poucas páginas. É bem curtinha. Porque a fiscalização, ela falou, são os... Isso aqui, esse levantamento, se refere aos empregados que não estão declarados em GFIP. Aí ele fala, não, estão declarados. Só que na fase de impugnação, ele não traz os recolhimentos. Aí a DRJ fala, não, você devia ter trazido as folhas de pagamento e recolhimentos. É o que ele traz no recurso. Ele traz todas as folhas de pagamento e todos os recolhimentos. E eu vou tentando mais ou menos bater. Tentar achar na planilha como é que ele compôs o lançamento e ver se mais ou menos na folha, se os empregados que estão nessa planilha estavam em GFIP, e estão, e se os recolhimentos, eles batem com a GFIP. Aí não bate com a folha. E aí, então, o que ficaria aqui? Qual seria o levantamento que a fiscalização pegou da folha do que não estava em GFIP? Mas ele não está falando simplesmente que o lançamento é improcedente? Porque ele está dizendo o seguinte, olha, analisei a GFIP confrontando com o relatório do auto de infração e não há nenhum funcionário citar, não há diferença. Não, mas tem diferença, essa é a questão. Mas a diferença só foi achar... A alegação dele é que não há. Correto? Não. A primeira alegação dele, não, é a única alegação dele. Não, assim, a senhora auditora diz ter encontrado diferenças de recolhimentos e não foram encontrados no serviço. Esclarecemos que, ao fazer as conferências, não detectamos ausência de nenhum funcionário e os citados como ausentes no relatório constam normalmente da GFIP, respectivos meses e nos seus respectivos valores. Da GFIP. Está ligando ao que lhe foi imputado, categoricamente. Não, ele só impugnou o seguinte, a fiscalização falou duas coisas. Eu pego os empregados que não estão na GFIP e desses empregados que não estão na GFIP, houve retenção e não houve recolhimento. Na primeira fase ele fala, não, esses empregados aí estão na GFIP.
Aí a DRJ fala, sim, mas isso não Pode ter interessa. sido feito tudo, mas o lançamento, em vez de considerar as contribuições não declaradas, lançou pelas declaradas. É isso que é a sua conclusão? O valor do lançamento está mais compatível com o que foi declarado em GFIP com o que não foi declarado? Não consigo concluir isso porque a GPS bate com a folha. A GPS bate com a folha. Em várias competências, sim. Em outras competências, não. Mas às vezes vai para mais, às vezes vai para menos. E essa folha, você tem certeza que é a folha certa? Que a fiscalização viu? Não tem. Só no recurso. Sim, mas como é que ele contestaria, né? Só que no recurso, essa é a folha. Né? Não, eu não estou segura para anular isso aqui, não. Tanto que, por exemplo, se eu for ficar vencido aí na nulidade, eu vou dar como preclusão. Porque ele na impugnação, ele só questionou que os empregados estavam na GFIP. Não tem nada a ver com lançamento. Não, mas ele fala que os valores também estavam. Não, os empregados estão... Não, mas aí ele teria que ter trazido os recolhimentos. Ele já teria que ter trazido na impugnação, não, recolhi. Recolhi e está na folha. Aí já teria que ter trazido tudo. O recolhimento, inclusive. O que ele está dizendo aqui, olha, todos os funcionários que estão na GFIP estão na folha. Concorda? Sim. Vai lá na página 69, por favor. Acho que a gente fala ao contrário, que todos que estão na folha estão na GFIP, né? Porque o objetivo é esse. Assim, a 69. Esclarecemos que ao fazermos a conferência nas GFIPs, não detectamos a ausência de nenhum funcionário. Sim. Então ele está dizendo que todos os funcionários que estão na folha estão na GFIP. E os citados como ausentes no relatório do OAI, pela auditora, constam normalmente na GFIP, nos seus respectivos meses, e com seus respectivos valores. Valores da remuneração. De remuneração e contribuição. Sim, mas quem disse que foi recolhido? Ele em nenhum momento fala que foi recolhido. Poderia ter sido só esse lançamento. Falta de recolhimento. Como ausentes constam. Parece que ele está impugnando outro auto de infração que não esse. Foi isso que a DRJ concluiu, porque ele deve ter apresentado o mesmo recurso aqui e no acessório. Será que essas planilhas são desse lançamento? Será que essas planilhas não são de outro auto de infração? Por isso que eu fiz a pesquisa lá, não achei se tinha algum relatório Mas aí é essa questão, porque se ele está questionando que ele não sabe, esse processo... Mas como é que eu posso falar que a fiscalização fez errado se eu não tenho uma planilha? Aqui no processo. Como nem ele? Não está no CD? Mas aonde que está dizendo que ele não pode dizer categoricamente que não está no CD? Não, mas aí sim, não, aí se ele vai intimar a fiscalização para esclarecer onde está? Não, esse CD tem que estar no processo. Por que na digitalização ele não veio? Eu nunca vi o CD, o arquivo digital não, já vi impresso. No processo papel, como é que eles faziam? Eles colocavam numa folha com um pacotinho de CD dentro do CD e estava lá na folha. Mas... Eu já vi muitas vezes na digitalização, eles simplesmente não digitalizam e fica por isso. Não, mas aí uma coisa é digitalizar, outra coisa é incluir os arquivos do CD, imprimir e colocar dentro do processo. Não, isso a fiscalização não fez. Eu quero saber se ela não trouxe o CD para o processo. Tem o número de falha de numeração aqui? Onde é que está? Preciso achar esse CD. Esse CD é determinante aqui. Sem ele eu não consigo formar convencimento. Nem eu.
mesmo por causa do nome do levantamento. A base pode ter sido lá o FPA, mas o nome do levantamento é outro. Por quê? Se não, lançava como FPA mesmo. Tem alguma coisa estranha. Não, eu acho que é a origem foi. E veja mais um detalhe. Este processo tem um termo de juntada de processo a um outro. A documentação, quando são vários processos apenas, não está necessariamente em um único. Representação. Hã? É representação fiscal para fins penais. É representação. É a representação? Então, por quê? Ele fala, proceda nessa data juntada por apresentação do presente processo de autos de infração previdenciários, número, é o final 81. Nós estamos julgando o 82, o 81 é representação. Mas aí, doutor Pinheiro, mas é o seguinte, olha só, eu vou abrir uma... Cadê esse termo juntado, Pinheiro? Não virou. Está na folha 67. Eu vou tentar achar esse 81, vamos ver o que acontece. Essa é a representação. Não é? A representação é aqui, ó. Se você clicar no azinho lá em cima, vai aparecer, ó. É a 2009-34 a representação. Ah, não, esse aqui, peraí. Esse não tá no processo. É um papel. Talvez lá conste o CD, eles estavam apensados. Sim, mas normalmente o principal fica com as provas. E os apensados não. Eles faziam assim muitas vezes. E daí, quando você desapensa, tem que replicar a documentação do principal, senão bagunça tudo. E aqui eu acho também que, assim, essa folha de pagamento que ele apresenta e tal, você faz toda a revisão, sem análise da fiscalização, eu não bato na tela, não, porque eu não sei se foi isso que ela viu lá. Exatamente. Ela tem os arquivos. Como é que eu vou? Então, é melhor deixar a fiscalização se manifestar, né? Mas aí, essa é a pergunta que eu acabei de fazer. Eu pensei, a primeira coisa que eu falei, não entendi nada aqui, para fiscalização. Mas aí, para mim, ficou que seria, realmente, ninguém entendeu nada, a DRJ não entendeu nada, e você aí mandou. Você não está com tudo do processo. Não, mas aí eu fiz por cotejo. Mas o que garante que esse documento é o original? Essa não é uma planilha elaborada pelo contribuinte? Depois, para adequar o processo. Para trazer na impugnação. Porque essa planilha necessariamente é elaborada pela fiscalização e não para o contribuinte para fazer as demonstrações que ele queria. Ele ainda fez errado, porque algumas divergem. Eu não sei o que aconteceu. Esse é o problema. Eu não posso presumir que aqui essa planilha seja ou não seja. Eu não tenho documento para confrontar. Bom, mas aí eu tenho contribuintes que estão na GFIP, vários contribuintes estão na GFIP, estão na folha, tem um valor de contribuição, o valor de contribuição bate com o lançamento? Eu não sei do que se trata. Isso é presunção. O problema é que eu vejo aqui no relatório de lançamentos, ele está muito sucinto, e os valores são pequenos. Por exemplo, na competência 12/2004, para um determinado estabelecimento aqui, é só R$ 2,64. É uma diferença de uma determinada pessoa. E tem vários estabelecimentos aqui, ó. E os valores são bem baixos. Deve ser baixo. Porque a diferença, folha de GFIP? Não, assim, eu aceito sugestões, mas é que a diligência para fiscalização, eu achei que ia ficar incoerente. Eu vou estar reforçando, dizendo que... E aí, mesmo superada a fiscalização... Eu concordo com esse seu raciocínio, doutor Rodrigo, se esse processo estivesse devidamente formalizado. Mas como, ao que me parece, está faltando documento aqui... Então, mas não... essa falta de documento pode ser muito bem justificada pelo apensamento, documentação, por exemplo, o CD que estava no principal. Daí digitalizaram. Tudo bem, mas aí... Na época do papel, assim que digitalizaram, o que ocorreu é que não existia documento não paginável.
Daí não dava para trazer para o processo. E daí ele ficava híbrido. Não, E ao que parece, o outro processo, que é o 81, ele sequer virou digital. Eu entendi, doutor Pedro. É assim, porque tem vários, eu botei lá no relatório, são vários autos, né? Eu fiz a pesquisa no processo pelo CNPJ dele e fui tentando achar esses processos para ver se estava em algum lugar. Aí não achei, né? E aí, novamente, essa falta de instrução correta do processo, desse processo aqui específico, para mim ficou também prejudicada a defesa dele. Mas ele recebeu, o relatório fiscal atesta que ele recebeu o CD, é 9, relação de anexos, daí fazem parte desse aí. Né? Daí tem lá em números romanos, 18, CD contendo os arquivos digitais de DIRF, folha de pagamento, contabilidade e GFIP. Daí é só confrontar a folha com a GFIP dentro desse CD. Eu acredito o seguinte, se existe um ponto que ele é duvidoso, não haveria prejuízo em diligência se depois constatado que de fato há uma nulidade. Né? Há situações parecidas em que nós já vislumbramos aqui no passado, em que os documentos eles não estavam em um auto de infração, eles estavam em outro auto de infração. E aí, portanto, não haveria nulidade. Não sei se eventualmente seria este caso aqui. Mas eu acho que não teria prejuízo, doutor Rodrigo, não sei o que o senhor pensa, né, de pelo menos tentar sanar essa dúvida, e aí, eventualmente, se essa dúvida persistir, fica mais evidente ainda se a existência de uma nulidade. Mas eu não vejo que haveria um prejuízo nessa conversão em diligência no sentido de entrar em contradição com o seu entendimento. Eu acabei pensando nisso também, só que aí eu não sabia que saberia fazer essa decisão. A sua mão impede o microfone. Não saberia fazer essa decisão, acabei não pensando. Não, vou para a diligência e ao mesmo tempo anulo o acordo da RJ. Eu não tenho que voltar para cá, né? Não, aí é só a diligência para esclarecer esses pontos duvidosos, né? Quais são os pontos, né? Explicar os motivos, as diferenças que existem na planilha, né? Porque o valor da planilha, embora, né, ele feche no total, ele não fecha ali em cada empregado. Então, tem alguns pontos, né, de dúvida que o debate suscitou aqui. Acho que não há prejuízo de indagar eles a fiscalização, né, e acrescentando também o CD que consta, citado nos autos, ele foi digitalizado ao processo, né, caso negativo que digitalize os documentos que lá constam. Acho que não há prejuízo de talvez seguirmos nesses termos. Então, juntar o arquivo. Não é o meu plano, não. Só que aí eu vou tirar o seguinte, todo esse raciocínio aqui que eu fiz, para tentar achar o lançamento, eu vou retirar. Isso aí eu fui digitando e ele, assim... Mas é que eu pensei assim, eu acabei pensando a diligência, meu primeiro pensamento assim, de diligência foi a fiscalização para esclarecer como foi apurada a base de cálculo. E aí ficou muito pro cara, não, mas ninguém está entendendo e está nulo o processo. Mas se der um termo, alguma sugestão de redação aí que... Não tem problema fazer essa pergunta direta. A fiscalização eventualmente pode falar, a base de cálculo está perfeitamente identificada no relatório X que está em outro processo, que o contribuinte teve acesso, aí não teria nulidade. Então, assim, a sua pergunta, embora ela induza, se a resposta for afirmativa, uma nulidade, não tem prejuízo. Se quiser se manifestar dessa forma, né? É o que eu penso. Não põe, não. Se eu acho melhor. Mais tiver assim. E tem mais um detalhe. Essa impugnação ela é complicada. Eu acho que é a diligência mesmo. Mas ela me parece que eles estão indo na linha da improcedência. Eu ainda estou impactado nesse sentido. Mas apesar dela ser lacônica,
O que o contribuinte quis dizer aqui realmente é improcedência, que ele confronta a folha GFIP e não encontra nada do que supostamente a fiscalização teria detectado. Antes de mais nada, eu acho que a diligência tem que ser para esclarecer, primeiro ponto, esse auto estava pensado a outro. Se lá foi juntada a documentação pertinente a esse processo, e se for juntado, que seja carreado para este processo. Além disso, tem que se juntar ao processo o CD, Os arquivos digitais. o CD que menciona a fiscalização dos arquivos digitais. Juntar os arquivos digitais que deram origem, né? Não, dos arquivos digitais que constavam do CD, que são citados aqui. Isso. Isso aí. Então, pode ser? E além disso, esses questionamentos, e perguntar o seguinte, essa tabela aqui, que foi apresentada pelo contribuinte, ela foi elaborada pela fiscalização, porque a impugnação, ela cita essa tabela. Se o senhor lê o que diz a impugnação, ela fala o quê? Está juntando, cadê? Página era mesmo? Já me perdi. Tem um índice aí. Não? A impugnação fala, anexos citados nesta defesa são compostos de cópias de GFIP e TFIP dos mesmos citados no AI, como divergentes ou ausentes. Quer dizer, nem o contribuinte cita que estaria juntando tais planilhas. Daí, de onde é que vem essas planilhas? Qual que é a origem documental? Foi juntada pelo contribuinte? Foi juntada pela fiscalização? Se elas são elaboradas pela fiscalização, tem que esclarecer esses pontos. Pois é, mas aí ficou para mim, assim, juntando tudo isso, a fiscalização para esclarecer qual foi a base de cálculo do lançamento. Mas veja bem, o contribuinte, ele sabe o que recebeu. Nós é que não sabemos o que ele recebeu, que consta daquele CD, se essa planilha que está nessas folhas ali, elas são juntadas pela fiscalização, só estão fora de ordem, porque eventualmente a autuação lá erraram a ordem dos documentos. Essas planilhas seriam originalmente juntadas pela fiscalização. Tem algum local atestando que as páginas tais a tais são da impugnação? Não. Porque às vezes eles colocam antes do acórdão. Não, só porque vem depois, só. Não sei de onde veio a planilha. Só porque vem depois. Vai que a ordem na juntada foi invertida. Poderia. Tudo isso tem que ser esclarecido. Você concorda com a diligência, Rodrigo? Não, concordo. Agora, eu queria só um termo aí para fazer uma diligência, né? Para ficar o mais claro possível. Eu não sei se só essa... O principal é mandar juntar os arquivos digitais. Eu acho que é isso. Só os arquivos? Mas aí se vier igual, ele não poderia já me esclarecer. Por que eu não poderia fazer essa pergunta, como é que foi apurada a base de cálculo em relação a essas dúvidas? Ficou parecido... Acho que não tem problema não, pode fazer. Pode fazer. Tira todas as dúvidas. É porque as minhas dúvidas são as mesmas do contribuinte. Foi isso que eu travei aqui. Não, vamos tirar todas as dúvidas. E aí o que vier é história para depois. Tá. Então tá. Então, diligência, né? Então tá, Pinheiro. Então, eu acompanho pela diligência. Acompanho pela diligência. Acompanhe. Acompanho para converter em diligência. Beleza. Então tá. O 81. Não, espera, o relator que vai fazer a diligência. Ele concordou. Tá. Ele concordou. O próximo é meu, se não me engano, doutora Miriam. Pode fazer. Tá. Artralei. Aqui, veja como houve um período, especialmente logo após a fusão, que foi confuso. Neste daqui, o que aconteceu?
eles formalizaram mais de um processo. E os autos... Opa, abriu errado. Aqui. Eles formalizaram mais de um processo. Tá? E são 3 autos de infração. Cada auto de infração está num comprote. Só que 2 estão apensados. E a DRJ, ao invés de emitir um acórdão para cada auto de infração, já que eles estavam em processos distintos, em impugnações distintas e tudo mais, como foi orientado, talvez tenha sido antes da orientação, eles emitiram uma decisão única, fazendo referência a todos. E aqui eu vou adotar a mesma linha, embora não seja o mais correto, eu vou adotar a mesma linha para não gerar mais tumulto ainda a esse processo. E tem sido orientação, inclusive aqui no CAF, que se adote este procedimento. Então, tratam-se de recursos voluntários. Eles foram juntados todos no principal. Então, eles estão todos no processo 2009-19, final do comprote. Eles foram interpostos em face de decisão, que jogou impugnações contra os autos de infração, DEBCADs que eu cito aí, e daí com as folhas com as respectivas folhas. E nos respectivos processos. Então, um é patronal, o outro vai ser terceiros, e o outro é de segurados. Um F, contribuinte individual. Cientificado. Todos cientificados em 13/10/2009, ia ter por base o levantamento FRE freteiros. Os relatórios fiscais constam das folhas, dos processos aí, e informam que os autos de infração, eles substituem os anteriores emitidos sob os DEBCADs tais, anulados em decorrência de vício formal por decisão de 3/3/2009. Nas impugnações dos processos tais, em síntese, se alegou. Então, houve uma questão de operacionalização de transporte de leite e ponderações específicas, que é um tópico lá que foi dado esse tipo. O acórdão, aqui eu transcrevo a ementa e consolido as alegações de todos os recursos voluntários, agora num único tópico. O primeiro é sobre transporte de leite, que a recorrente aqui desse item 81 é a ARTRALEI, que é uma associação regional dos transportadores de leite. Seria uma associação sem fins lucrativos, cuja finalidade seria prestar assessoramento e apoio aos seus associados, argumenta aqui o contribuinte, no exercício da atividade de transporte de leite, especificamente negociação, intermediação com contratantes de serviços, mas sem prestar serviços de transporte ou compra de serviços, embora os repasses efetuados aos associados constem de documentação denominada folha de pagamento. Na verdade, essa documentação não representaria remuneração, e assim ele vai argumentando. Inclusive, eu transcrevo o que ele invoca, né, desde a impugnação aqui, com itens específicos, todo pormenorizados aqui. É longo. Ponderações específicas aos lançamentos, embora nada deva, a constituição do crédito fiscal está incorreta, por ter deixado de considerar os pagamentos efetuados pelos próprios transportadores, conforme comprovado nos autos, na condição de contribuintes autônomos, os transportadores efetuaram recolhimentos, ele cita aqui alguns, e assim vai, é o relatório. Admissibilidade. Diante da intimação, em 15/4/2010,
Os recursos interpostos em 7/5/2010 são tempestivos. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento dos recursos voluntários e passo a decidi-los em decisão única, respeitando a mesma sistemática adotada pela autoridade julgadora de primeira instância. Então, quanto à alegação acerca de transporte de leite, a fiscalização considerou que a recorrente, a associação, contratou a prestação de serviços de seus associados e disponibilizou para a cooperativa Cotrijuí, tendo esta pago pelo leite aos produtores e pago à recorrente o valor bruto do frete, sendo que a autuada controlava o serviço prestado e remunerava os freteiros, conforme revelaria a folha de pagamento emitida pela autuada para cada transportador e declaração do imposto de renda retido na fonte, também emitida pela recorrente. A recorrente reconhece que elaborava a folha de pagamento, mas sustenta que ela não representaria a remuneração feita pela recorrente aos prestadores de serviço, em razão de a vinculação se dar diretamente com o produtor do leite. Então, não era nem com a cooperativa Cotrijuí. E com o comprador do leite, Cotrijuí LG. Né? Não tendo a DIRF apresentado pela recorrente o condão de gerar obrigação tributária. Assim, sustenta que, com lastro em seu estatuto social, servia como facilitadora na autorização do transporte, não vendendo, comprando, recebendo frete, nem prestando serviço de frete, embora recebesse por intermediário e realizar operações burocráticas de repasse dos valores devidos pelos produtores, aos transportadores associados. Cotrijuí, LG, descontaria frete quando do pagamento do leite aos produtores. E repassaria a recorrente, valor global, para esta repassar a cada um dos transportadores envolvidos, mas com um desconto de percentual a remunerar seus serviços administrativos e de valor a título de mensalidade da associação. Para provar suas alegações, invoca estatuto social, relatórios de cálculo de frete por faixa de produto emitidos pela Cotrijuí, relatórios resumos e relatório resumo pagamentos. Estatuto social que está nas folhas revela tratar-se de sociedade civil sem fins lucrativos a ter por objeto as seguintes finalidades: para defender os interesses dos transportadores de leite, promover entendimento com os produtores de leite, com CCGL, Cotrijuí e outras entidades do ramo, adquirir em nome dos associados equipamentos necessários ao transporte, promover entendimento e firmar convênios com outros órgãos para prestação de serviços, criar fundos para auxiliar temporariamente os transportadores e linhas deficitárias ou prejuízo de relevância do transporte do leite. De plano, ressalto que promover entendimento, como ele alega, né? Promover entendimento com produtores de leite e com a Cotrijuí não respaldaria a alegada atividade de operações burocráticas de repasses. Note-se que o Estatuto Social autoriza a agir em nome dos associados apenas quando da aquisição de equipamentos necessários ao transporte de leite. Logo, tanto a apreciação dos fatos empreendida pela recorrente como a empreendida pela fiscalização implicariam em observância do Estatuto Social. Se não recebia o frete em nome próprio, a recorrente teria de dispor de procuração para agir em nome dos associados, mas não carregou aos autos e, nessa hipótese, também não lhe competiria efetuar a retenção do imposto de renda retido na fonte, mas inclusive apresentou o DIRF. Além disso, a amostra de recibos e ordens de pagamento e folhas tais, bem como a autorização de pagamento emitido pela Cotrijuí, carreada aos autos pela fiscalização, especificam a atra-lei como a receber pelos serviços, aparentemente em nome próprio, e sem qualquer ressalva de o pagamento se dar por conta e ordem dos produtores. Se a Cotrijuí não pagava em nome próprio, ela estava pagando em nome dos produtores, como eles estavam dizendo.
como se é alegado. No documento eu não vejo isso. Para vincular o pagamento dos produtores de leite à recorrente, apresenta relatórios de cálculo de frete por faixa de produto emitidos pela Cotrijuí e os explicita da seguinte forma. Nesse sentido, junta-se os relatórios mensais emitidos pela Cotrijuí, em que o transportador é identificado na coluna linha, o número de fornecedores na coluna produtores da quantidade transportada na coluna litros, o valor do leite na coluna 5, total, valor da comissão do Atrolei no coluna 5, Atrolei, e o valor das bonificações dos produtores na coluna V, bonificações, é o documento 4, está explicando o documento. Contudo, esse documento não gera a convicção de que o número constante da coluna linha se refere a um determinado transportador, e nem que a Cotrijuí agiu em nome dos produtores. A recorrente apresenta ainda resumos de folha de pagamentos, relatórios, saldo dos descontos e proventos elaborados pela própria recorrente, conforme cabeçalho. Folhas. Esses documentos identificam o transportador, seu salário bruto, o valor a ser retido do imposto de renda, a remuneração pelos serviços administrativos, denominado fundo de reserva e mensalidade, bem como salários de descontos e adiantamentos, financiamentos e empréstimos, fundo de reserva, imposto de renda, juros, mensalidade e Unimed, e proventos de acréscimos de frete, financiamentos, jornal, empréstimos de associação. Por fim, as tabelas de frete apresentadas são de autoria duvidosa, em razão de o cabeçalho identificar tanto a Atralei como a Cotrijuí. Quer dizer, nem esse indício, né, do cabeçalho eu tenho. Além disso, na tabela maior não há especificações de linha, menor nas percursos joia e conjuga, sendo que nas observações algumas mencionam transportadores e vinculam descontos nitidamente inferiores ao pagamento líquido da primeira tabela de cada página. É um documento que enfim, é o que está aí, né? As provas invocadas pela recorrente não têm o condão de demonstrar que a recorrente teria apenas agido como procuradora de seus associados, nem que a Cotrijuí teria agido em nome dos produtores de leite. Logo, o conjunto probatório não corrobora a alegação de os transportadores terem sido contratados diretamente pelos produtores de leite, que Cotrijuí e Atrolei seriam meras repassadoras do pagamento efetuado pelos produtores aos transportadores, sendo que o único indício nesse sentido consta da ata número 35, de 4 de setembro de 2003, da Atrolei, em que constou, foi tratado o assunto a respeito do INSS. Quanto à forma de pagamento, ficando acertado de fazer um recibo junto da Ratrijuí. Acho que eu coloquei R aqui porque a letra lá está complicada, mas enfim, parece mais um R. Sendo que o pagamento do frete é o produtor, que paga o freteiro. Note-se, contudo, que a ata apenas revela a existência de dúvida a respeito do INSS e a prevalência em 4 de 9 de 2003 do entendimento de o frete ser pago pelo produtor, mas ela não se consubstancia em efetiva prova das relações jurídicas havidas. Isoladamente, a ata não prova a existência de mandatos outorgados pelos produtores da Cotrijuí, e nem de mandatos outorgados pelos transportadores da Atrolei a justificar os alegados respasses. Em sentido contrário ao da ata, quais são as provas que nós temos nos autos? Resumos de folha de pagamento e os saldos dos descontos e proventos elaborados pela recorrente, bem como os recibos e ordens de pagamento e autorizações de pagamento emitidos por Cotrijuí, a revelar prestação de serviços pela Atrolei e não um mero repasse de pagamentos dos produtores aos transportadores por prestação de serviços destes para aqueles. A fiscalização juntou alguns documentos por amostragem, pelo que eu pude perceber, mas já dá para formar convicção. A alegação de um mero repasse se enfraquece ainda mais quando se constata que a Atrolei descontava dos fretes recebidos parcelas para si. Então, elas têm o nome fundo e MEN,
E também descontava imposto de renda retido na fonte, conforme recibos de pagamento do frete que emitia, que eram firmados pelos transportadores, folhas tais. E, além disso, tudo ainda apresentava DIRF. Por conseguinte, não prospera a alegação de não ocorrência do fato julgador, não merecendo reforma a decisão recorrida. Sobre o tópico da impugnação e das razões recursais, ponderações específicas aos lançamentos fiscais, a autuada sustenta na observância dos pagamentos efetuados pelos próprios transportadores. Os pagamentos em questão são relevantes tão somente em relação às contribuições devidas pelos segurados, a rubrica 1F contribuinte individual, competências 1 de 2004 a 12 de 2004, pertinentes ao aí do processo 2009-55, lá ao final está pensado. No relatório fiscal do AI, que é este, né, o 061-0, a fiscalização constou: a associação não recolheu em época oportuna as contribuições previdenciárias referentes às retenções dos 11% incidentes sobre os valores pagos, creditados ou devidos aos contribuintes individuais, transportadores rodoviários autônomos. Durante todo o procedimento fiscalizado, alguns contribuintes pagaram a contribuição para a Previdência Social no carnê. Estes valores foram deduzidos no cálculo conforme planilha em anexo. Foi verificado no sistema previdenciário CNIS a contribuição de cada transportador. Da planilha em questão, né, constam lá das folhas do processo, que ao final 2009-55, constam por competência e segurado os valores já recolhidos pelos segurados, extraídos do sistema informatizado pela fiscalização ao tempo do lançamento, as guias de recolhimento do INSS pertinentes aos recolhimentos dos transportadores, carreadas aos autos pela autuada, então no processo 55, foram todas especificadas na tabela de folhas 25 e 36 do processo 2009-55, e, portanto, consideradas quando do lançamento, mesmo quando o recolhimento se processou sob o Código de Pagamento 1406, que é do facultativo. Mesmo nesse caso, a fiscalização considerou. Apesar de não ter verbalizado que indeferia o pedido para a verificação dos recolhimentos nos cadastros da Previdência Social, o voto condutor do acórdão de impugnação o afastou, ao salientar expressamente que o lançamento já tivera por base as informações constantes do Cadastro Nacional de Informações Sociais. Puxou a base de recolhimentos do CNIS para os contribuintes individuais. Da mesma forma, entendo que, não tendo a recorrente demonstrado o recolhimento não considerado no lançamento, todas aquelas folhas lá, as GPS que ele traz, eu consigo fazer a correlação da tabela que especifica o que a fiscalização considerou. Então, da mesma forma, entendo que, não tendo a recorrente demonstrado o recolhimento não considerado no lançamento, apresenta-se como manifestamente protelatório o pedido para nova extração de dados do sistema informatizado CNIS. Por fim, ressalto que o valor já recolhido pelo segurado deve ser considerado para a aplicação do limite consistente no teto máximo da contribuição, e não para se abater a contribuição que deveria ter sido retida. Eis que não produziu prova do fato modificativo de os transportadores terem prestado serviços apenas para a autuada, ou seja, não há prova de o recolhimento se referir ao mesmo fato gerador ensejador do lançamento de ofício. Isso posto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? André? Acompanho o relator. Acompanho. Acompanhe. Então, após menos por unanimidade, negar provimento ao recurso voluntário. Vamos interromper por aqui. Janaína?